Fala, galera que vai fazer o concurso para o Ministério Público do Amapá. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e hoje a gente vai fazer aquela revisão de véspera para, quem sabe aí, não tirar as questões que vão aparecer na prova amanhã. Vamos nessa, galera. Vamos, de antemão, rever o conteúdo programático. É sempre importante a gente lembrar os pontos que vão ser abordados na prova. Noções de sistemas operacionais, ambientes Linux e Windows. E aí a gente tem que lembrar que o Linux ele tem um custo-benefício muito baixo. Por quê? Porque tem muito conteúdo e cai em poucas questões. Logo, existem pontos que são mais previsíveis. Esses pontos podem ser destacados. São os comandos para manipulação de arquivos e diretórios. E você tem que saber o comando para listar o conteúdo de arquivos em um diretório, como o ls, o cp para copiar arquivos, o rm para apagar, o mv para mover, renomear. Os comandos básicos do Linux. É decoreba mesmo. Quando se pensa em Linux em concurso, tem que decorar comandos da interface de linha de comandos, do shell. Já o Windows acaba que a maioria já usa no dia a dia, tem uma facilidade maior, é mais amigável nas questões de prova, traz ícones, né? Traz conceitos que são mais próximos. Edições de texto, planilhas e apresentações do ambiente Office e LibreOffice. Aí tem que ficar esperto, porque os atalhos de teclado são completamente diferentes. Completamente. Embora as funcionalidades sejam comuns, né, em ambos haverá, no Word e no Writer, haverá o conceito de linha órfã e viúva. O que é isso? Bom, em ambos haverá negrito, itálico, sublinhado, taxado, versalete, alinhamento à esquerda, centralizado, direita, justificado. Ou seja, os recursos para colocar texto em coluna, para trabalhar com quebras, os recursos têm uma equivalência. Sendo que a interface, os caminhos e os atalhos são diferentes. No Excel e no Calc, mesma coisa. Eu tenho uma correspondência das funções. As fórmulas têm a mesma sintaxe, a mesma estrutura, né? Mas os atalhos são diferentes. Então fiquem, né, atentos, porque atalhos do Microsoft Office são costumeiramente em português. Atalhos do LibreOffice são em inglês. A lógica dos atalhos é diferente. Vamos lá. Redes de computadores. Aí os princípios, né? O que é uma rede, os tipos de rede com relação a tamanho, LAN, MAN, WAN. Dispositivos intermediários podem vir a aparecer na prova. Hub, switch, roteador. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Tem que lembrar que a intranet é uma rede privada que utiliza a mesma tecnologia da internet, usa TCP/IP, só que é voltada para os funcionários, né, para o público interno da instituição. Programas de navegação, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, programas de correio eletrônico, Outlook Express e Thunderbird. Sites de busca e pesquisa na internet, Google. Grupos de discussão, redes sociais, computação na nuvem. Conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. O item 4 está relacionado com o item 1. Windows, Linux, gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Copiar, mover, renomear, excluir. Segurança da informação são os pilares. Tem que saber a definição de confidencialidade, integridade, disponibilidade, CID, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Procedimentos de segurança, criptografia, certificação digital. Aí pode entrar até backup, embora no 5.4 ele já fala procedimentos de backup. Em procedimentos de backup, saber a diferença entre o backup normal, incremental, diferencial, diário, de cópia. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. É a cartilha. Talvez um dos assuntos mais gostosos da informática hoje em dia, né? Estudar os tipos de malware, os tipos de golpe. Isso tudo está documentado na cartilha. Aplicativos para segurança. Que cartilha é essa? www.cartilha.cert.br. É onde você encontra a teoria acerca da segurança da informação cobrada nas provas. Procedimentos de backup já foi, armazenamento de dados na nuvem, que é o Cloud Storage, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Bom,
Lembrando aí que a prova é uma prova de múltipla escolha. E uma coisa até que chamou atenção, é difícil, né, ter prova de múltipla escolha penalizando marcação de alternativa errada. Sendo que no concurso de vocês ainda tem essa penalização. Então, realmente, vale a pena chutar? Até vale, porque a penalização é pequena em relação à possibilidade de acerto, né? Mas você tem que considerar aí essa característica do edital de vocês em particular. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, a trabalhar questões recentes do CESP no formato de múltipla escolha, né? Nesse padrãozinho de A, B, C, D e E. Vamos pegar essa questão da prova da PM de Tocantins. Considerando que a planilha acima seja editada no Excel em português com o sistema operacional Windows. Tanto faz aí, pessoal, Excel ou Calc. Né? Por quê? O raciocínio é o mesmo. E na célula A4 contém a seguinte fórmula. Faltou aqui um parênteses. Então vamos abstrair, vamos ignorar esse detalhe e colocar o parênteses aí. Vamos lá. A fórmula é, em A4, ele colocou a soma, abre parênteses, cifrão A1 mais A2 mais A cifrão 3. E aí, considerando isso, se ele clicar em Ctrl+C e Ctrl+V, sempre que copia e cola uma fórmula, ela é ajustada. Então, copiou e colou, ela vai sofrer o ajuste. Quando ele copiar de A4 para B4, o que aconteceu? Variou uma coluna. A linha continuou 4, então a linha continua inalterada. Como é que é? Vocês têm que entender que, ao copiar e colar, a célula é ajustada de acordo com o passo, com a quantidade de linhas e colunas. Nesse caso, ele está copiando de A4 para B4. Então, a única coisa que vai variar é a letra, porque a linha não muda. Ele copia de A4 para B4, só mudou de A para B. Então, de A para B aumentou uma, de 4 para 4 não aumentou nada. A fórmula vai ficar a soma. Aonde tem cifrão, está congelado. Sendo que o cifrão ele só congela a referência da linha ou da coluna. Se eu quiser congelar a célula inteira, eu tenho que usar o cifrão 2 vezes. Não entendi. Veja, A1 não tem nada congelado. Cifrão A1 congelou só o A. A cifrão 1 congelou só o 1. Cifrão A, cifrão 1 congelou a célula inteira. E se vir um cifrão depois do 1, sintaxe inválida. Aí a alternativa já está errada. Estou entendendo. Então vamos lá. Onde tem cifrão não muda. O número não está mudando nesse caso, né? Não tem variação de linha. A vira B. 2 não muda. A vira B. E esse cifrão está congelando 3, que também já não ia mudar mesmo. Qual vai ser o resultado em B4? A soma de A1 mais B2 mais B3. A1 mais B2 mais B3. 1 mais 1, 2, com mais 5, 7, gabarito letra C de Charlie. Ok? Professor, e usar o sinal de mais dentro não dá erro, não? Não. É meio estranho, né? Feio pra caramba. Por quê? Ele poderia colocar o ponto e vírgula. Se ele está usando a função soma, não tem sentido ele colocar o sinal de mais. O sinal de mais poderia vir sem a função. É desnecessário colocar o sinal de mais. Mas erro não vai dar. Então o gabarito é o quê? 7. Por que é desnecessário? Porque ele já escreveu soma no início. Então ele poderia colocar, ao invés de sinal de mais, o ponto e vírgula, né? A1, E, A2, E, A3. Seria mais inteligente, mais bonito, de acordo com uma boa prática no uso da função. Uso dois pontos, do ponto e vírgula, 2 pontos para o até, ponto e vírgula para o E. Então, o gabarito da primeira questão, letra C de Charlie. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Soluções de software que permitem edição de texto online
sem a necessidade de instalar o aplicativo na máquina do usuário, como o Office 365 e o Google Docs, são exemplos de SaaS. O que é SaaS? Quando eu falo em computação em nuvem, eu tenho 3 modelos de serviço: infraestrutura, plataforma e software. Como é que é o nome disso? Modelos de serviço. Esse AAS é o quê? As a Service, como um serviço. O que você já tem que entender aqui? A infraestrutura, ela está associada a hospedar. Mas esse hospedar aqui é hospedar máquinas virtuais, que a gente pode chamar de instâncias. Não entendi. Hoje em dia, pessoal, é muito comum as empresas quererem migrar para a nuvem e se desfazer dos equipamentos físicos e passar a usar máquinas virtuais. Assim, elas desalocam espaço, reduzem investimentos em hardware, reduzem custos com manutenção, com licenciamento, passa a usar tudo da onde? De um provedor. Então, contrata um serviço da nuvem e paga pelo uso. Uma característica da nuvem é você pagar exatamente por aquilo que você consome e poder cancelar o contrato a hora que quiser, trocar de provedor. Né? Essas são vantagens da computação em nuvem. Bom, a infraestrutura está associada à utilização pelo gestor de TI de uma empresa, por um programador, por um desenvolvedor. Quando eu falo em infraestrutura, não é uma coisa muito trivial para ser usada pelo usuário doméstico. Né? São serviços comumente adotados por empresas ou por programadores, pessoas realmente que vão desenvolver aplicações na área de TI que precisam ter uma máquina virtual. Agora, a plataforma ela está associada a construir. Quem é que vai construir? Um programador, um desenvolvedor. Ah, o cara tem uma ideia legal, ele quer oferecer um serviço na nuvem. Aí ele vai contratar uma plataforma para poder desenvolver a ferramenta dele. E é óbvio que para a plataforma rodar, ela vai ter que rodar sobre uma infraestrutura. A plataforma depende da infraestrutura. Normalmente a empresa que provê plataforma também provê infraestrutura. Agora, o SaaS é a solução pronta para o usuário final. O usuário final vai consumir software como um serviço. Então é importante vocês entenderem que tudo aquilo que vocês usam no dia a dia na nuvem é SaaS. Quando você pensa no Office 365, quando você pensa no Google Drive, quando você pensa no Dropbox, quando você pensa no Canva, no Prezi, no Google Docs, é tudo o quê? SaaS. Webmail, SaaS. Então, são exemplos de SaaS, o Office 365, o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive, Google Docs, Prezi, Canva. O SaaS é um tipo de serviço da computação em nuvem. O gabarito da questão era até mais simples do que toda essa minha explicação, mas o assunto é muito importante para o CESP. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra E de eco. Pessoal, comenta os outros. Sistemas operacionais e internet, não. Grupo de discussão, não. Rede social, vocês têm que saber. LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, são redes sociais. Pode cair uma questão na prova? Pode. Intranet, voltada para os funcionários da empresa, né? Uma rede que oferece mesma tecnologia da internet, faz as coisas da mesma forma, oferece os mesmos serviços, só que por âmbito quê? Privado. E para oferecer os mesmos serviços, tem que adotar os mesmos protocolos. Então se liga que na intranet é necessário o TCP/IP, assim como na internet. Legal. Vamos que vamos. Considere que uma máquina do Windows 10
na raiz da pasta files, em f:/backup files, né? No Windows, a gente escreve o caminho com contrabarra. No Linux, a gente escreve o caminho com barra. Como o edital ele cobra o Windows e Linux, vale a pena ficar esperto que um caminho de disco no Linux separa os diretórios com a barra e no Windows separa com contrabarra. Beleza. Então, na pasta Files, havia dois arquivos, um XLSX, que é do Excel, e um DocX, que é do Word. E na pasta Files Home, havia dois arquivos de imagem, um JPEG e um GIF. Formato de arquivo também é importante para a prova. Considere ainda que o usuário tenha movido o subdiretório Files em F para a biblioteca de imagens do usuário em user ADM imagens. Nesse caso, considerando que nos drives C e F havia espaço livre para efetuar as operações descritas, é correto afirmar que foram movidos. Pessoal, ele não moveu o Files? Quando ele move o Files, ele leva o Home. Você tem que perceber isso como se fosse uma estrutura de árvore. Aquele papo da árvore dos frutos envenenados é aquele papo de que você cortou o galho, cai tudo que está, né? Toda aquela ramificação. Então, se ele moveu, o que ele fez aqui? Ó? Ele moveu o subdiretório Files para a biblioteca de imagens. Então, foram os 4 arquivos. O XLSX e o DocX que estava dentro do Files e o JPEG e o GIF que estava dentro do Home. Foi tudo. O que foi movido? Letra A. Apenas os 2 arquivos de imagem? Não. Os 4 arquivos e o subdiretório Home? Sim. Ficando a mesma estrutura de diretórios e seus arquivos, ou seja, 2 arquivos na raiz de Files e 2 arquivos de imagem na raiz de Home. Da seguinte forma. Aí ele vai levar C:/barra user, contrabarra ADM, contrabarra imagens, que era a pasta para onde ele moveu. E aí, Files e Home. Home dentro de Files. Legal. A letra B é o gabarito. Por que a C está errada? Apenas os 2? Não. Apenas os 2? Não. Todos os 4? Sim. Ficando todos na raiz? Não. O Home continua. Quando ele levar Files, o Home vai junto. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra B de bravo. E aí, pessoal, vale a pena lembrar os procedimentos de cópia no Windows. De copiar, de mover, né? Sempre que eu tenho... Vamos lá, vamos colocar aqui. Eu tenho C:/, que é um disco rígido, tenho F:/, que é o pendrive, sei lá, um outro disco qualquer. Né? Vamos imaginar isso. Se nesse C:/, eu tenho uma pasta chamada Renato. Se eu clicar e arrastar a pasta Renato para o F, o fato de clicar e arrastar vai fazer com que o diretório seja... Fala para mim. Copiado ou movido? Pessoal, o diretório vai ser copiado. Qual é a lógica? Disco diferente copia. Agora, se eu arrastasse um arquivo, né? Vamos pensar em um arquivo, que talvez seja mais prático. Se eu tenho aqui, ó, prova.pdf. Se eu arrasto esse prova.pdf para o F, ele copia. Se eu arrasto para o C, ele move. O procedimento é um só, arrastar. Mas quem define se o arquivo vai ser copiado ou movido é o destino. Como é que é? É uma parada para tu decorar. Disco diferente copia, mesmo disco move. Professor, mas decorar na véspera? Então entende, meu filho, olha só. Se tu pegou um pendrive, aí tu tem uma foto maneira no pendrive, aí tu empresta o pendrive para um colega, o colega olha e fala assim, pô, que foto maneira. Ele arrasta para a máquina dele, tu quer perder a tua? Não. Disco diferente, até por uma questão de segurança, copia. Agora, dentro do mesmo disco, se ele arrasta a foto para uma pasta dentro do disco, para que tu vai querer ter 2 fotos iguais no mesmo disco? Não faz sentido. Então, mesmo disco move. Disco diferente copia. Mesmo disco move. Isso é interessante para você levar numa véspera de prova. Legal? Vamos para a próxima. A solução mais efetiva a ser tomada em caso do usuário ter sofrido um ataque de ransomware
O que é um ataque de ransomware? Ransom é resgate, mas não é um resgate de bombeiro, é resgate de sequestro. Um ransomware é um programa que vai criptografar os arquivos da sua máquina e vai bloquear o acesso. Aí, quando você ou tentar entrar na máquina ou tentar abrir seus arquivos de pessoais, de dados, você vai ser informado de que você tem que pagar para reaver o acesso. E é uma espécie de sequestro, né? Nada garante que o sequestrador vai te dar a senha para você entrar naquele teu arquivo. O ideal é que você tenha feito backup. Que aí você fala pro sequestrador lá, dane-se, pode apagar. Né? E você formata a máquina e restaura o backup limpo. Agora, e o cara que não tem backup? Aí ele vai assumir o risco. Talvez ele pague e não receba. Nada garante, né, que o sequestrador vai ser bonzinho de dar a senha, de devolver o acesso. Enfim, esse é um tipo de ataque que está na moda. O ransomware é um tipo de malware que está na moda, infectando computadores de várias empresas e tentando ganhar dinheiro com essa extorsão, essa cobrança de resgate. Então vamos lá. Qual é a solução mais efetiva no caso de ter sofrido um ataque de ransomware? É ter backup, pessoal. A única coisa que mitiga um ataque de ransomware é o backup. Letra A. Utilizar um anti-spyware. Anti-spyware é para spyware. E ele não tem a ver com ransomware. Olha o que ele está falando. Anti-spyware é um programa para evitar spyware. O spyware é um programa espião. Keylogger, a gente costuma brincar que Keylogger é o programa do corno. Do quê? É do corno. O cara que se acha que está sendo traído, ele bota um Keylogger na máquina da esposa e tudo que ela digita, ele fica monitorando. É o Keylogger, é o que registra aquilo que é teclado no keyboard, que é digitado. Então, a letra A não tem a ver. A letra B, realizar periodicamente backups testados. Esse testados é interessante, porque tem muita gente que faz backup, mas não testa. Aí quando vai precisar, não funciona. Então, hoje em dia, é sabido que é necessário testar o backup regularmente, pois a garantia de que ele conseguirá acessá-lo novamente é possuir backup atualizado, uma vez que nesse tipo de ataque, o acesso do arquivo é bloqueado sem a garantia de que o pagamento de um valor será a solução. Então, o gabarito é perfeitamente a letra B de bravo. Vamos para a letra C. Executar um antivírus. Gente, ele criptografou os arquivos. Não adianta passar antivírus, que por mais que você remova o malware, o arquivo que ficou criptografado já era. Letra D. Instalar e executar o sistema de firewall. O firewall vai impedir a entrada de intrusos. Mas se já criptografou teus arquivos, já era. Por isso que o backup é o mais indicado. Vocês têm que perceber que em questões do CESP, normalmente, em questões de segurança, há muitas alternativas que são recomendações válidas, mas que não atendem ao enunciado. Tem questões, por exemplo, que falam sobre vulnerabilidade. O sistema tem uma vulnerabilidade. Qual é a maneira de se proteger? Fazendo correções das vulnerabilidades. Essas correções são feitas via atualizações, update, que são chamadas de patch. Aí, normalmente o cara pergunta lá, o problema é a vulnerabilidade. Qual é a solução? Letra A, instalar antivírus. Letra B, fazer backup. Letra C, instalar um firewall. Aí tu olha e fica assim, cara, mas todas são interessantes. Todas são interessantes, mas você tem que ver qual que vai se encaixar naquilo que o enunciado está pedindo. Então, por mais que a letra A é bacana, tem que instalar um anti-spyware. A letra C é bacana, tem que ter um antivírus. Na letra D é bacana, tem que ter um firewall. Mas o que interessa para o ransomware é o backup. Para mitigar um ataque de ransomware é o backup. Ok? E a letra E é vista como uma pegadinha também, porque tem gente que não sabe nada e decora que o ransomware faz criptografia. Aí fica procurando uma alternativa que tem criptografia. E você vê que a resposta foi a letra B. Na letra B ele não fala sobre criptografia. Mas há aquele cidadão que vai decorar que
O ransomware ele faz criptografia, letra E. Não, não é letra E. Na letra E ele está dizendo assim, lembre-se que a criptografia ela garante sigilo. Então é importante que os meus dados sensíveis fiquem criptografados. A criptografia ela é útil, ela é uma ferramenta de segurança. O problema do ransomware é que uma outra pessoa criptografa os teus arquivos. E aí ferrou, porque tu não sabe a chave. Aí você perde o acesso. Agora, você criptografar os seus arquivos é bom para manter a confidencialidade. Sendo que ainda que os meus arquivos estejam criptografados, se alguém criptografar eles, ferrou. Perdi o acesso do mesmo jeito. Ok? Vamos lá. No Word, para criar um documento novo a partir de um documento existente, olha aí, ó, ele quer criar um documento novo, mas não é um novo em branco, é a partir de um arquivo existente. Então ele tem que salvar como. Salvar como é a maneira que a gente tem de colocar um novo nome, salvar em um novo destino. Gabarito aí, gente, letra A de alfa. Perdão, salvar como, letra C. Não é salvar como PDF porque ele não especificou. Ele quer criar um novo documento. Documento vai ser o padrão do próprio Word, né, que é o DocX. Então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Saiba que o atalho para salvar como é F12, o atalho para imprimir é Ctrl P, o atalho para salvar é Ctrl B. Isso considerando o Word, né? No Writer é tudo diferente. E esse compartilhar? Hoje em dia é muito comum a gente querer trabalhar de maneira colaborativa. E eu posso ter um documento ou uma planilha com várias pessoas de uma equipe de trabalho manipulando os dados ao mesmo tempo. Para isso, o arquivo tem que estar salvo na nuvem. E aí, ele pode ser compartilhado a partir de um link. Então, o Word e o Excel, eles utilizam o OneDrive, né, que é a nuvem da Microsoft, para armazenar arquivos que podem ser compartilhados e trabalhados de modo colaborativo. Beleza? Então, o gabarito aí ficou o que? Letra C. Vamos que vamos. Para inserir uma imagem, caminho, inserir imagem. Na verdade, é inserir ilustrações, imagem. Inserir é a guia, ilustrações é o grupo, imagem é o comando. Se a imagem está localmente no computador, a gente tem que lembrar, inclusive, os formatos de imagem. Quais são formatos de imagem compatíveis com Word? BMP, PNG, GIF, TIFF, JPG, WMF. Esses são os principais formatos de arquivos, extensões. Se ele quer inserir uma imagem armazenada localmente, é necessário, letra A, que a imagem seja salva no formato doc? Não, pode estar em qualquer um desses formatos. Se ela está local, não é necessário que esteja online. O gabarito aqui é o que? Letra C. BMP, JPG, JPEG. JPG e JPEG é a mesma coisa. GIF, TIFF, WMF, são todos formatos válidos para inserção de imagem. Então, gabarito letra C. Não é necessário imprimir a imagem, não é necessário usar Ctrl C. Eu tenho um comando que é o inserir ilustrações e imagem. Então, não é necessário usar o Ctrl C, ainda que seja possível usar uma área de transferência para isso. Vamos lá! O Microsoft PowerPoint tem uma funcionalidade muito importante para edição de slides. Por meio da padronização de estilo, formato, cor, tamanho de fonte e fundo de tela. Como é que é o nome disso, pessoal? O nome dessa funcionalidade é o quê? Eu acho que esse é um dos recursos que mais cai em prova quando se pensa em PowerPoint e Impress. É o conceito do slide mestre. Uma funcionalidade muito importante para edição de slides. Por quê? Tudo que eu coloco no mestre, os slides que eu for inserindo na apresentação vão seguir o mestre. O que o mestre mandar, faremos todos. A lógica é mais ou menos essa. Né? Se eu coloco, por exemplo, o logotipo da minha empresa em um slide mestre, todo slide que eu inserir vai vir com aquele logotipo. Né? Então, aquilo que eu colocar no mestre vai ser padrão para os novos slides da apresentação. E aí ele coloca
importantes para edição de slides. Padronizando, olha aí. Ó. Todo slide que eu inserir vai ter aquele padrão. Um estilo, formato, cor, tamanho, fundo de tela. Essa funcionalidade, então, é o slide mestre. Gabarito, letra E de eco. Vamos para a próxima. No Microsoft Word, é possível em um documento em edição atribuir ao texto e a títulos das partes, capítulos ou itens, uma configuração padrão como numeração, tamanho e tipo de fonte. Essa configuração padrão, no Word, é o que a gente chama de estilo. No Word, por padrão, a gente usa o estilo normal. Esse estilo normal, ele vai ter fonte calibre, tamanho 11, alinhamento à esquerda. O que um estilo permite? Associar um conjunto de formatos. O próprio Word já tem estilos de título, título 1, título 2, título 3. O próprio Word já traz uma série de estilos. Os estilos permitem que você configure, formate, fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, teclas de atalho e efeitos de texto. Isso tudo pode ser associado a um estilo. Como é que é? Olha comigo. Estou batendo um texto. Aí eu comecei aqui, título. Vou começar o texto. Aí aqui tem outro título. E aí, vou bater outro texto. Sendo que esse parágrafo aqui é uma citação. Então eu posso vir aqui, escolher o estilo citação. Olha o que ele fez. Ele já colocou a letra em itálico, diminuiu o recuo, mudou a cor, botou a formatação de citação. O título 2, eu vou escolher o estilo título. Se você não gostar, você pode criar o seu estilo. Ou você pode modificar os estilos existentes, a bel prazer. E o bacana de trabalhar, por exemplo, com estilos, é que amanhã ou depois, se você tiver que fazer um sumário, você clica lá em referências, né? Tudo que tem a ver com monografia e tudo, você vai em referências, clica em sumário, ele já coloca para você certinho título, os títulos que você definiu no estilo e o número da página correspondente. Então, até aquele trabalho de bibliografia, que normalmente é chato para... Bibliografia não, de sumário, índice, né, que é chato de ser feito, pode ser feito de maneira automática utilizando estilos. Então, se cai uma questão na prova, os estilos agilizam a edição de documentos. Um estilo corresponde a um conjunto de formatos. Formatos de fonte, parágrafo, tabulação, idioma, borda, numeração, efeitos de texto. Ok? Gabarito aí, letra D de delta. Agora a gente vai dar uma revisada em algumas questões de certo ou errado recentes. Ainda, lógico, de acordo com o edital. Com referência a conceitos de redes, julgue o item a seguir. Quais são os tipos de rede que a gente vai lembrar na prova? LAN, MAN e WAN. Qual é a característica? LAN é uma rede local, MAN é uma rede metropolitana. Quando eu penso em rede metropolitana, eu penso numa rede de aproximadamente 10 quilômetros, ligando ruas, bairros, dentro de uma mesma cidade. Passou muito de 10 quilômetros, já é uma rede extensa. A rede extensa não tem limitação. Pode ligar países, continentes, estados, países, continentes. A internet é um exemplo de WAN. Vamos ver. Uma rede local fornece conectividade em tempo integral para os serviços da internet? Não. Uma rede local fornece conectividade para os recursos
da empresa para os recursos locais, impressora, servidores, contidos na própria empresa. Então, essa primeira questão está errada. Se eu tenho uma LAN na minha casa, ela não oferece necessariamente internet. Eu preciso ter acesso a uma WAN. A LAN é para me oferecer acesso a recursos locais. Lógico que se eu tenho uma internet, ela pode ser compartilhada, né? Mas o contexto aí é a LAN fornece conectividade para quê? Para interconexão entre as máquinas dentro de uma mesma rede, para os recursos locais, impressora, servidor local. Acerca da computação em nuvem. As desvantagens da computação em nuvem incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. Isso está horroroso. A vantagem da nuvem é a flexibilidade. É o autosserviço sob demanda. É uma característica da nuvem. Você paga pelo uso. Se você precisa de muito, você paga muito. Se você não precisa, você paga pouco. Conforme você tem uma variação de demanda, a nuvem vai oferecer e vai cobrar por aquilo. A nuvem é escalável, a nuvem é flexível. Você pode, a qualquer momento, encerrar o contrato com a nuvem, migrar de provedor. Então, vamos ler. As desvantagens da computação em nuvem incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. Está errado. É necessário estabelecê-los no momento de contratação. Não, não é necessário. Essa característica, a gente pode associar isso a um serviço de terceirização comum, que pode ser visto como outsourcing. Se essa questão trouxesse outsourcing, ela estaria correta. O que é o outsourcing? É a contratação de uma empresa, né, para terceirizar um serviço. Ainda que eu vá acessar os computadores dessa empresa usando virtualização, usando a internet, né, mas o outsourcing ele vai ter um contrato mais longo, de 2, 3 anos. No outsourcing eu tenho que ter um planejamento daquilo que eu vou precisar para terceirizar. Na nuvem, não. Ok? Vamos para a próxima. Acerca da computação em nuvem, julgue o item subsequente. A plataforma contém componentes básicos de TI na nuvem e oferece mais nível de flexibilidade de controle e gerenciamento sobre recursos de TI. Não, galera. Quando eu falo de recursos físicos, isso não é plataforma. Isso é o quê? Infraestrutura. Plataforma é para desenvolver, plataforma é para construir aplicações. Quando eu falo sobre gerenciamento de recursos de TI, sobre hardware, eu tenho que pensar em infraestrutura. Então, a questão está errada. Próxima questão. Com referência a conceitos de proteção e segurança, julgue o item subsecutivo. O que é um backdoor? Uma porta dos fundos aberta. Backdoor é uma porta dos fundos aberta. Vai permitir o retorno de invasor, vai permitir o ingresso de alguém sem senha, de um usuário não autorizado. Essa é a ideia do backdoor. Denomina-se backdoor a situação em que o usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados e ficam inacessíveis? Não, isso é o ransomware. E tá na moda, cai pra caramba, despenca em prova. Então, você não pode errar de jeito nenhum. O ransomware é que vai cobrar resgate. Beleza? A questão está errada. Ainda sobre proteção e segurança. Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com cavalo de Troia, Trojan é um cavalo de Troia, aquele programa que se faz passar por um aplicativo útil, mas que possui código malicioso escondido. Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com cavalo de Troia em seu conteúdo e esses arquivos estejam em uma mídia de armazenamento local, em sua estação de trabalho, recomenda-se a utilização de IDS? Não. Eu vou recomendar a utilização de um antivírus. Antivírus. O que é um IDS? O nome já diz ali, né? Sistema de detecção de intrusão. Um IDS é mais usado, né, no âmbito corporativo para verificar anomalias na rede, intrusões e fornecer alertas.
estão tentando entrar, estão tentando invadir. O IP tal está tentando acessar. O IDS fornece alertas sobre invasões. Então, essa questão da PF está errada. Próxima questão. No que se refere à rede de computadores, julgue o item que se segue. O que é o SMTP, pessoal? O SMTP é o principal protocolo acerca de correio eletrônico. É o protocolo base para o correio, ele faz a entrega das mensagens. Sua mensagem está partindo. Na véspera de uma prova, vale a pena tu lembrar que o SMTP é para enviar e-mail de um cliente para um servidor. Ou para trocar e-mails entre servidores. Mas tem relação com o quê? Com e-mail. Não tem relação com formulários de dados em páginas da web. Quando eu penso em sites da internet, né, sítios são sites. Quando eu penso em sites, eu tenho que pensar no HTTP. O HTTP, que é o protocolo indicado, no caso, para prover um serviço confiável, vai ser o HTTPS. Porque esses dados em formulários podem ser dados sensíveis, confidenciais. E aí eu vou usar o HTTPS para transferir essas informações de forma sigilosa, de maneira confiável. Então, não tem a ver com correio eletrônico, não tem a ver com SMTP. Compreendam que cada ação em uma rede é regida por um protocolo. O SMTP é para enviar e-mails, o HTTP é para acessar páginas, o HTTPS é para acessar páginas com segurança, com sigilo, com criptografia. Próxima questão. No que se refere a redes de computadores, julgue o item que se segue. Pessoal, o edital de vocês fala sobre redes, mas não especifica modelo OSI. Essa questão da PF é até uma questão mais avançada. Embora essa questão esteja certa, o que eu recomendo para vocês hoje é apenas que vocês conheçam as camadas do TCP/IP. Quais são as camadas do TCP/IP? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Já está de bom tamanho hoje. Véspera de prova não é para ficar nervoso querendo aprender um monte de coisa. Na verdade, vocês já tiveram toda uma etapa de preparação. Então, o caráter dessa aula é uma aula de revisão. Saibam que a arquitetura TCP/IP ela pode ser vista como sendo uma arquitetura de 4 ou 5 camadas. E se o examinador adotar o modelo de 5 camadas, o nome das camadas está de acordo com a questão. Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Eu sugiro que você abstraia hoje o modelo OSI. Se você conhece, maravilha. Se você não viu, abstrai, meu filho. Hoje não é dia. Hoje é dia de relembrar. Então, essa questão está certa. A questão anterior está certa. Próxima questão. Na comunicação entre dois dispositivos, o IP é que vai levar a informação de uma máquina para outra. O IP é o pacote IP. E para isso tem que ter o quê? Endereço IP. O IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais, entre dispositivos finais, que são os computadores propriamente ditos. Outra questão que está certa. Lembrem-se que a internet é uma rede baseada na troca de pacotes, na comutação por pacotes. Os arquivos, ao serem transmitidos, são fragmentados, divididos em pacotes e enviados através da rede por rotas até então aleatórias, desconhecidas. A cada salto vão se definindo o melhor caminho para a entrega daquele pacote. Vai se definindo. Então, questão certa. Vamos lá. A respeito de internet e intranet, julgue o item a seguir. Não tem nada a ver. Esse item é de Excel. Se um usuário recebesse uma planilha do Excel a seguir, somente com os dados contidos nas colunas A e B, e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia usar o referido preenchimento automático, usando esse preenchimento relâmpago. É um recurso que caiu na prova da PF, a questão é verdadeira, e olha que interessante. Vamos abrir o Excel. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom.
vou colocar na coluna A, vou colocar o mesmo exemplo, né, para facilitar. São unidades da federação, no outro são abreviado e por extenso, né? Então, RJ, AP, PA, AM. Rio de Janeiro, Amapá, Pará e Amazonas. Aí na coluna C, eu tenho a separação com hífen. Eu tenho RJ, espaço, Rio de Janeiro. Quando eu digitei na coluna C, o Excel ele tem uma característica de autoaprendizagem. E esse preenchimento relâmpago vai permitir copiar rapidamente as demais células dessa coluna. Como é que eu vou proceder? Clico na célula C1, clico em página inicial, tem um grupo edição e aí preenchimento relâmpago. Quando eu clicar, ele automaticamente já entendeu aquele padrão e copiou. Por isso a questão da Polícia Federal está certa. É um recurso que pode não ser tão comum, né, tão trivial, mas já que caiu agora vocês têm que conhecer. E agora vamos para a nossa última questão da aula de hoje, que é uma questão sobre Linux, nessa revisão aí exclusiva para o Ministério Público do Amapá. No Linux, o que é o comando pwd? O comando pwd é usado para tentar confundir com pswd. Todo comando do Linux tem que ter letra minúscula, não pode ser maiúscula, porque ele faz distinção entre minúsculas e maiúsculas. Só que para trocar a senha é pswd. pwd representa Path, Writer, Directory. É para escrever a localização atual. Escreve o caminho do diretório atual. Então essa questão de Linux está errada. Pessoal, com isso, a gente vai encerrando essa revisão de véspera de informática para o concurso de amanhã, óbvio. E desejo a todos uma boa sorte, uma boa prova. Né? Façam as questões aí com bastante tranquilidade, porque a tranquilidade é necessária para a resolução, né? O nervosismo atrapalha muito, a ansiedade. Eu sei que há uma série de fatores aí que podem impactar de forma negativa na hora da prova, então busquem, na medida do possível, um autocontrole, serenidade, para que vocês possam marcar a resposta correta de acordo com aquilo que vocês estudaram. Galera, muito sucesso para todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode ser via Instagram, @prof.renatodacosta, ou até mesmo pelo fórum de dúvidas do Estratégia. Se eu conseguir o acesso às questões, tento colocar o gabarito com brevidade aí no meu Instagram. E aqui no próprio Estratégia, nas correções, eu vou estar em parceria amanhã com o professor Rafael Lacerda, com o professor Diego Carvalho. A gente vai estar aí em conjunto, né, resolvendo a prova para que vocês possam ter um gabarito em primeira mão. E qualquer necessidade de recurso durante a semana a gente também vai se falando, beleza? Tamo junto, um grande abraço, sucesso amanhã, boa sorte. Vamos que vamos.